Bom dia, pessoal. Vamos começar, então, esse nosso simpósio, certo? Que vai falar um pouquinho sobre como os aspectos imunológicos da Covid-19. Então, a gente vai ter aqui comigo mais outros 3 palestrantes. Então, agradeço demais a FESB e aos palestrantes por aceitarem o convite de fazer parte desse simpósio sobre Covid-19 e o sistema imune, tá bom? Então, nós vamos começar com a professora Patrícia Bosa, posteriormente professor Alessandro, Jean-Pierre, e finalizar por mim. Espero que vocês aproveitem, onde a gente esses diferentes temas relacionados ao aspecto imunológico. Então, gostaria de iniciar com a professora Patrícia Bosa. Então, é um prazer, uma honra ter a professora Patrícia Bosa aqui para dar essa palestra para a gente. Então, a professora Patrícia é formada em Medicina pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, doutorado em Ciências, com ênfase em Farmacologia, pelo Programa de Biologia Celular e Molecular do Instituto Oswaldo Cruz. Ela foi nomeada a Pew Latin American Fellow e desenvolveu pós-doutorado no Beth Israel Deaconess Medical Center, da Harvard Medical School. Ela é pesquisadora titular do Instituto Oswaldo Cruz, é pesquisadora 1A do CNPq, membro da Academia Brasileira de Ciência, foi International Scholar do Howard Hughes Medical Institute, coordenou a PIL aqui na América Latina, na área de ciências biológicas. Então, ela tem um currículo assim, vasto, tem uma contribuição muito importante para a imunologia, para a ciência brasileira. É um prazer ter você aqui para falar um pouquinho para a gente. É um prazer enorme participar da FESB, e mesmo nesse momento e participar à distância, a gente perde um pouco do contato, mas é sempre uma oportunidade excelente de trocar ideias e dividir com vocês um pouco do que estamos fazendo aqui no Laboratório de Imunofarmacologia do Instituto Oswaldo Cruz. Então, hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo em resposta à pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, da Covid. Então, o nosso laboratório vem trabalhando em diferentes frentes para entender os mecanismos associados à resposta inflamatória, à resposta imune frente ao coronavírus e também aspectos relacionados ao desenvolvimento e reposicionamento de fármacos para controlar e especialmente em relação aos antivirais. Hoje eu trouxe para conversar com vocês os aspectos relacionados à tromboinflamação na COVID. Esse é um aspecto bastante importante que tem sido associado às formas graves da infecção pelo SARS-CoV-2. Então, dispensa apresentações, a gente falar sobre a doença do novo coronavírus. Todos estamos vivenciando a pandemia, que atualmente conta com 27 milhões de casos confirmados no mundo, mais de 900 mil mortes no mundo. No Brasil, a gente tem cerca de 4 milhões de casos confirmados. E uma das grandes questões, e ainda uma das grandes questões em aberto, é a gente compreender por que alguns pacientes desenvolvem formas graves de COVID. Então, a maioria dos pacientes com COVID apresenta sintomas leves a moderados. Entretanto, cerca de 15% dos pacientes evoluem para a pneumonia grave, sendo que cerca de 5% entram em estado de falência respiratória, que necessitam de atendimento em terapia intensiva, podendo evoluir para o choque e falência de múltiplos órgãos. Então, o curso clínico da COVID vem sendo estudado, e hoje a gente sabe que a COVID ela não é uma resposta apenas uma questão da pneumonia, mas envolve, de fato, uma resposta
sistêmica nos casos graves de doença, que evoluem com uma resposta desregulada do sistema imune frente à infecção, levando, então, a formas graves de doença. O nosso grupo, especialmente nesse estudo, nós estamos estudando pacientes que necessitaram de cuidados intensivos, então, que se encontram classificados como pacientes com doença grave, e parte desses pacientes chegaram, então, a evoluir com um prognóstico ruim, evoluíram com óbito. Então, os pacientes, eles podem ser estratificados desde pacientes que apresentam um teste positivo para o SARS-CoV-2, mas que não apresentam sintomas, pacientes com doença moderada ou doença branda a moderada, na forma moderada já necessitando de hospitalização, e os casos graves de doença, que envolvem, então, uma resposta inflamatória sistêmica, caracterizando um quadro de sepse viral. Em grande parte, essa resposta envolve uma importante ativação das células da resposta imune nas formas graves de doença, com ativação de monócitos, com grande liberação de citocinas em resposta à infecção, e também a ativação de outras células, como neutrófilos e pneumócitos. É importante ressaltar que nas formas graves de doença ocorre um quadro de resposta imune desregulada, onde ocorre uma persistência de produção de mediadores inflamatórios de formas bastante exacerbada e muitas vezes com permanência da infecção, então, de uma falência do controle do controle da infecção viral. É importante a gente ressaltar que hoje outros componentes dessa infecção têm ganhado importância, e hoje eu queria destacar com vocês os aspectos relacionados à tromboinflamação, aonde ocorre uma interação entre sistema de coagulação e de inflamação, aonde esses dois sistemas podem atuar com um processo de ativação e desregulação da resposta, levando tanto a mecanismos de coagulação, levando à exacerbação de inflamação, quanto a resposta inflamatória, propiciando os mecanismos que levam à hipercoagulabilidade e à formação de trombos na doença. De fato, a hipercoagulabilidade tem sido uma preocupação importante dos grupos que estudam formas graves de doença, onde se vê níveis elevados de dedímero, e produtos da degradação de fibrina e fibrinogênio associados a um prognóstico desfavorável da doença, e esses são marcadores importantes da ativação da resposta de coagulação, uma grande incidência de eventos tromboembólicos, esses eventos tanto venosos quanto arteriais, em alguns casos chegando à coagulação intravascular disseminada, e uma frequência bastante elevada de microtrombose pulmonar, como pode ser evidenciado nessa figura resultante de autópsias de pacientes que evoluíram com óbito pós a Covid, onde a gente vê trombos no pulmão desses pacientes, e aqui uma artéria pulmonar obstruída por trombos na Covid grave, quando comparada à artéria pulmonar de voluntários saudáveis. É importante a gente destacar que, apesar de grandemente associado com essas formas graves e com um prognóstico reservado na Covid, os mecanismos associados à hipercoagulabilidade na Covid
eles ainda não são bem compreendidos. O nosso grupo vem já há bastante tempo estudando o papel de plaquetas na resposta inflamatória e na resposta à coagulação. Então, e nós tivemos, então, por interesse, tentar compreender qual seria o papel das plaquetas na COVID e se ela teria um impacto para o desenvolvimento de formas graves de doença. As plaquetas, elas são células essenciais no processo de hemostasia, de estabilidade vascular e reparo tecidual. Então, as plaquetas, elas circulam em grande número no seu estado inativado, quiescente. Entretanto, ela pode ser rapidamente ativada em resposta a diferentes agonistas, tanto agonistas inflamatórios, mas como a exposição de colágeno pela injúria vascular. E nesse estado, então, ativado, as plaquetas têm um papel essencial no reparo tecidual, na estabilidade do tecido e na formação dos coágulos. Entretanto, é importante a gente chamar a atenção que as plaquetas também são células efetoras da resposta imune e da inflamação, e, de fato, elas participam de maneira muito importante no reconhecimento e como sensores da resposta, tanto inflamatória quanto infecciosa, e levando à participação na resposta de geração de mediadores inflamatórios, ativação de coagulação e também na interação com outras células da resposta imune. Então, as plaquetas, elas podem ser ativadas por um grande número de agonistas, incluindo trombina, colágeno, ADP, e também por patógenos. Então, vírus são importantes como ativadores das plaquetas, levando esse estado ativado da plaqueta, que pode, então, pelo processo de ativação, degranular o conteúdo presente nos seus grânulos, como expor moléculas de adesão na superfície plaquetária, e esse é um mecanismo importante para a gente avaliar a ativação plaquetária pela exposição de P-selectina na superfície plaquetária, como também as plaquetas liberam conteúdo dos seus grânulos que contém quimiocinas, citocinas, incluindo VEGF, RANTES, presentes estocados nos grânulos, são capazes de liberar mediadores lipídicos neoformados, como tromboxano e PAF, e também podem, apesar das plaquetas não terem núcleo, podem levar à tradução de RNA dependente do processo de ativação e, nesse caso, levar, então, a tradução de proteínas inflamatórias, como IL-1-beta, e também proteínas envolvidas no processo de trombose, como o fator tecidual. As plaquetas interagem também com célula endotelial, regulando a transmigração celular, são muito importantes para o recrutamento de neutrófilos e linfócitos para o sítio inflamatório, participam ativamente no processo de formação de NET, o que pode ter um papel importante também na trombose, através da ativação da interação com neutrófilos, gerando NET, que pode levar ao dano tecidual e à trombose. E um aspecto também bastante relevante da ativação plaquetária, sua interação com monócitos, levando à alteração e à reprogramação desse monócito, alterando a capacidade do monócito de produzir mediadores inflamatórios, de interagir via moléculas de adesão e levando à ativação desse monócito na resposta inflamatória. As plaquetas, elas são capazes de reconhecer e responder à resposta viral através de diferentes receptores,
da imunidade inata, e essa resposta plaquetária, ela, dependendo do processo infeccioso, pode se dar tanto através de um efeito direto, quanto através de efeitos indiretos, modulado pela resposta inflamatória, e isso vai ter impacto na ativação da plaqueta, participando na regulação da resposta imune, na regulação do processo inflamatório. As plaquetas podem ter papel importante no controle de replicação viral, mas esse processo de ativação plaquetária também pode contribuir para processos de trombose e de gravidade de doença. Então, nós perguntamos se a plaqueta teria um papel associado às formas graves de COVID. Para isso, nós estudamos pacientes internados em terapia intensiva, através, então, de um estudo onde nós avaliamos tanto o perfil de ativação plaquetária nas primeiras 48 horas de internação do paciente no CTI e acompanhamos esses pacientes até o desfecho de 28 dias ou a alta do paciente. Então, inicialmente, a gente perguntou se ocorre ativação plaquetária na COVID e se isso estaria associado às formas graves de COVID. E é isso que a gente pode evidenciar nesse painel, então, onde, através de marcadores de P-selectina, a gente pode ver um aumento da expressão de P-selectina em pacientes com formas graves de COVID, quando comparado a voluntários saudáveis, negativos para SARS-CoV-2, ou para pacientes com formas brandas ou assintomáticas de doença. Podemos observar também um aumento no plasma de produtos da ativação plaquetária, como é o caso do tromboxano liberado por plaquetas, que está elevado no plasma de pacientes com formas graves de doença. Nós avaliamos também se haveriam produtos de ativação plaquetária nas vias aéreas de pacientes com o COVID. Aqui, nesse painel, nós estamos observando apenas pacientes graves submetidos à ventilação mecânica, onde podemos observar altos níveis de produtos que são produzidos pelas plaquetas recolhidos do aspirado traqueal desses pacientes, incluindo tromboxano, o PF4, a CXCL4 e PDGF, todos elevados nesse aspirado traqueal. E podemos observar, então, nessa figura, quando comparamos pacientes que sobreviveram ou não sobreviveram à COVID após o tempo de internação, que esses marcadores de ativação plaquetária se relacionam com formas graves e com um prognóstico ruim na COVID. Nós nos perguntamos como se daria esse processo de ativação plaquetária, e a gente pode ver nessa figura que, apesar de não ser descartado um efeito direto do vírus, o próprio ambiente inflamatório leva uma maior ativação plaquetária, e aqui nós avaliamos o efeito do plasma de pacientes com formas graves de COVID, quando estimulado a plaquetas de voluntários saudáveis, nós vemos, então, uma maior ativação dessas plaquetas, marcadas com dois marcadores de ativação, a P-selectina e o CD63, observados em pacientes com formas graves de doença. E, de fato, a ativação plaquetária, de novo, se associa com um prognóstico reservado desses pacientes. Outros estudos corroboram nossos estudos, o estudo desenvolvido de maneira independente por um grupo da Universidade de Utah, também evidenciou que plaquetas de pacientes com formas graves de COVID apresentam
hiperreatividade frente a um segundo estímulo, mostrando, então, que essas plaquetas apresentam uma maior capacidade de serem ativadas e agregar quando provenientes de pacientes com Covid. E nós partimos, então, a perguntar se essa ativação plaquetária poderia participar dos mecanismos de hipercoagulabilidade na Covid, especialmente na Covid grave. Então, de fato, como visto para outros coortes estudadas, os pacientes que nós estudamos internados em CTI apresentavam altos níveis de dedímero, que se correlacionava com a gravidade e com a mortalidade dos pacientes. O dedímero é um marcador importante de ativação da coagulação e da trombose, e nós, então, fomos avaliar se haveria um papel para as plaquetas nesse processo. Um dos mecanismos essenciais ou muito importantes na trombose patológica é a expressão do fator tecidual. Ele conecta de forma importante esse aspecto de inflamação e coagulação. O fator tecidual ele atua na primeira etapa de ativação da cascata da coagulação, através da ativação do fator 7A, levando à ativação do fator 10, levando ao processo de trombose. E esse fator tecidual ele pode ser regulado, a sua expressão, pela resposta inflamatória, e pode ser regulado em diferentes células, incluindo plaquetas e monócitos, e podem ser liberados também como micropartículas. Então, estudos em sepse mostraram que as plaquetas podem expressar fator tecidual e isso pode contribuir para a gravidade na sepse. Nós perguntamos, então, será que as plaquetas participam desse disparo inicial da expressão de fator tecidual? E, através dessa figura, nós podemos ver que não, as plaquetas não apresentam aumento da expressão do fator tecidual, mas monócitos apresentam um importante aumento da expressão do fator tecidual em pacientes com formas graves de doença. E, de fato, a expressão do fator tecidual nos monócitos se associa de forma importante com a gravidade e a mortalidade nesses pacientes com Covid. Nós fomos avaliar, então, se as plaquetas poderiam participar do processo que modula essa expressão do fator tecidual nos monócitos, e um achado importante do nosso estudo é que, de fato, em pacientes com formas graves de Covid, nós vemos uma associação e uma formação de agregados plaqueta-monócito nos pacientes com formas graves, aqui evidenciado nesse painel, quando comparado com pacientes, com voluntários saudáveis ou pacientes com formas brandas, onde a formação desse agregado não é evidenciada. De fato, quando avaliamos a expressão do fator tecidual em monócitos que se encontravam com plaquetas nessa combinação com plaqueta, onde formam agregados plaqueta-monócito, nós vimos uma maior expressão desse fator tecidual, e é isso que mostra essa figura. Então, nesse painel, nós fizemos a análise de monócitos que encontravam plaquetas associados aos monócitos através da marcação por CD41. Então, nesse caso, as células que eram os monócitos CD41 positivos eram os que apresentavam maior expressão do fator tecidual. E, de fato, esses agregados plaqueta-monócito também se associam, estão aumentados em pacientes com formas graves de doença, se associam tanto com a gravidade quanto com a maior mortalidade nesses pacientes. Para, então, definir se de fato a plaqueta poderia ter um efeito direto em regular esse
a expressão do fator tecidual no monócito, nós fizemos um ensaio ex vivo, onde plaquetas de pacientes com formas graves de COVID foram incubadas com monócitos de voluntários sadios ou com plaquetas heterólogas de voluntários sadios. E como podemos ver nessa figura, através do mecanismo tempo-dependente, as plaquetas oriundas de pacientes com formas graves do COVID levam a um importante aumento da expressão do fator tecidual em monócitos de voluntários saudáveis. E essas plaquetas, nós estudamos os mecanismos envolvidos nessa interação e nós observamos, então, que esse mecanismo envolve uma interação direta da plaqueta com o monócito e pode ser bloqueado através do uso de anticorpos monoclonais que inibem a P-selectina, a interação via P-selectina, ou com a abcicimab, que é um anticorpo monoclonal de uso clínico para alfa-2b beta-3. Então, em conclusão, os nossos achados, eles indicam que, de fato, ocorre aumento da ativação plaquetária na COVID, especialmente em formas graves de COVID. Essa ativação plaquetária contribui com o aumento da produção de mediadores pró-inflamatórios e contribui, através de mecanismos de interação específico e diretos com o monócito, com o aumento da expressão do fator tecidual pelo monócito, e esse é um importante mecanismo de iniciação da atividade pró-coagulante nesses pacientes com formas graves de doença. Por fim, queria agradecer aos diferentes participantes desse estudo. Esse estudo envolveu uma equipe multidisciplinar e queria agradecer especialmente e chamar a atenção do trabalho do Eugênio Rotz, que conduziu em grande parte esse estudo, junto a diferentes componentes do Laboratório de Imunofarmacologia do Instituto Oswaldo Cruz, e ele contou também com uma interação com diferentes grupos de pesquisa clínica, especialmente o Dr. Pedro Kurtz, no Instituto do Cérebro, e o Fernando Bosa, no INE, e também o Thiago Moreno, do CDTS. Obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Lindo trabalho. Muito bonito mesmo. Agora, então, é um prazer apresentar para vocês o nosso próximo palestrante, o professor Alessandro Farias. Então, o professor Alessandro é amigo aqui do departamento, trabalha comigo no departamento, ele possui graduação em Ciências Biológicas aqui na Universidade de Campinas, mestrado e doutorado em Clínica Médica pela Universidade de Campinas, com ênfase em imunologia, com um período que ele passou no Max Planck Institute for Neurobiology, então, num laboratório de referência na área de esclerose múltipla, e atualmente ele é livre-docente, professor livre-docente do Departamento de Genética, Evolução, Microbiologia e Imunologia do Instituto de Biologia da Unicamp, e ele atualmente também é o nosso chefe de departamento, e é um prazer ter o Alessandro para falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Obrigado, Alessandro. Queria agradecer pelo convite, né, a você, a Ana Paula, o Hernandes, e a oportunidade de falar um pouquinho o que a gente tem feito aqui no laboratório, né, como o Pedro mencionou, meu laboratório tem uma especificidade em autoimunidade, principalmente relacionado a doenças do sistema nervoso. No entanto, né, todos nós estamos num novo normal, e o novo normal foi trabalhar um pouco com Covid. Eu vou aproveitar a excepcional introdução que a professora Patrícia Bosa deu e vou pular direto para a lógica e os dados, onde a gente mostra que o SARS-CoV tem a capacidade de infectar células T, o que foi uma surpresa, mas é uma informação super importante, e de forma muito semelhante ao que a gente vê no HIV. Então, como que eu fui parar nessa história, né? Autoimunidade e sair de autoimunidade para estudar um vírus respiratório, né? Na verdade, a Unicamp fez uma atitude muito importante, né? Que foi montar uma força-tarefa contra a Covid-19, onde
dentre várias coisas, a gente tem uma parte de pesquisa, e então a gente acabou se envolvendo de forma preponderante, tanto no diagnóstico, hoje eu sou o coordenador do diagnóstico de toda a Unicamp, e também numa parte científica, né? E apesar da universidade estar em lockdown, tinham várias pessoas trabalhando, imbuídas em dar uma resposta para a sociedade. E, na verdade, o culpado de tudo isso, né, o professor José Luiz Modena, que estabeleceu o vírus no laboratório dele, laboratório de estudos de vírus emergentes, e o professor José Luiz chamou a gente e falou, olha, eu tenho vírus, será que vocês não têm interesse em colocar a expertise de vocês a serviço do nosso laboratório, né, em parceria com o nosso laboratório, para a gente gerar dados importantes nesse vírus que ninguém sabe nada, né, ainda que a gente não saiba muito hoje. Então, o professor José Luiz estava mais interessado na parte de sequenciamento dos diferentes tipos de vírus e está ainda interessado nisso, mas eu gosto de fazer dar o crédito, né, porque sem o professor José Luiz a gente não teria nem começado, então a gente começou com diversas frentes, incluindo uma frente de pesquisa, que já publicou um artigo super importante, o professor Pedro vai falar no final, não vou dar spoiler, né, mas só dando o resultado, então, dessa iniciativa que partiu do professor José Luiz e, consequentemente, vários docentes do Instituto de Biologia, gerando uma força-tarefa super importante em diversos aspectos na universidade. Uma coisa que intrigou bastante a gente desde o começo, principalmente nós imunologistas, era que a resposta imunológica no SARS-CoV, ela tinha duas faces, né? Uma faca de dois gumes. Enquanto a gente via um cytokine storm, né? O chamado cytokine storm, ou seja, uma tempestade de citocinas, muito importante proveniente da resposta imuninata e que era, de alguma forma, importante para os casos mais graves da doença, a gente via, por outro lado, uma linfopenia importante, uma exaustão de linfócitos T, baixos títulos de anticorpos em pacientes recuperados e, mais recentemente, a gente viu que mesmo pacientes com títulos razoáveis de anticorpos após recuperados, esses títulos podem sumir em até 4 meses. Então, a gente via que, por outro lado, a gente tinha uma resposta imuninata muitas vezes muito forte, mas uma pobre resposta adaptativa, ou pelo menos indícios que a resposta adaptativa era bastante pobre nesses pacientes da forma mais grave, como bem mostrou a professora Patrícia Bosa. Então, a gente começou a pensar, né, o que a gente poderia fazer nesse sentido e tentar entender um pouco mais da resposta imune adaptativa, que ainda era muito incipiente naquela época. O problema é que, quando a gente começou a pensar, bom, algumas dessas células da resposta imune adaptativa podem ser, sim, infectadas, né? Como o professor Pedro, por exemplo, mostrou para monócitos, né? A gente começou a pensar, bom, qual célula do sistema imunológico poderia ser infectada para a gente ter um quadro desse de uma resposta adaptativa pobre, né? E aí a gente tem que só fazer uma revisão rapidinho, né? Lembrar que o SARS-CoV ele depende, então, da interação, né? Da ativação dessa enzima, do spike e, consequentemente, a ligação com o receptor 2 de angiotensina para que ele possa entrar na célula-alvo, então. Então, a primeira pergunta que a gente se fez é como que as células imunes expressam esses receptores, né? E, uma coisa que era importante para a gente era que um grupo tinha demonstrado logo no começo da parte científica do COVID, mesmo como começaram a sair dados mecanísticos sobre o COVID, que linfócitos T poderiam ser infectados pelo COVID. No entanto, esse paper foi retratado, né, e foi um dos papers mais tuitados, eu acho, sobre COVID nessa época, e ele foi retratado principalmente por ele ser único e exclusivamente em linhagens celulares, ou seja, não tinha confirmação que isso acontecia em células primárias, né, em linfócitos C primários, e ele tinha um problema técnico também de citometria, a citometria não era confiável ou não tinha os controles necessários, né? Mas isso chamou a atenção, né? Uma vez que você vê, bom, ele não tem os controles necessários, mas aparentemente pode ser que células T sejam infectadas, né? No entanto, como eu disse para vocês, quando a gente foi olhar, a gente via a expressão de ACE2 muito baixa em linfócitos, né? Principalmente em linfócito CD8.
ainda que linfócitos CD4 apresentassem alguma expressão de ACE. Mas aí a gente começou a pensar, bom, mas se não tem ACE, vai ser difícil realmente que essas células sejam infectadas. E aí, de novo, né, como a gente estava num esforço muito grande de vários laboratórios, não só dentro da universidade, mas laboratórios parceiros em outras universidades, a gente, na verdade, recebeu um dado que foi gerado por um grupo da Universidade de Botucatu, da Unesp de Botucatu, através de um programa, né, na verdade, ele é um site que chama Perhipster, e que você pode, então, colocar, a partir de qualquer vírus ou de qualquer proteína humana, colocar as interações possíveis de uma proteína do vírus ou de uma proteína humana. Se você for colocar a proteína humana, ele te dá interações com vírus, ou se você colocar proteínas virais, ele te dá interações com possíveis proteínas humanas, né? E, surpreendentemente, né, não vou passar pelo resultado um por um, mas a gente recebeu o resultado de 5 bancos de proteínas humanas, na verdade, de proteínas de superfície, né, proteínas ligadas à membrana plasmática, e em todos os bancos eles apresentavam um hit para molécula de CD4. E aí a gente recebeu esse dado e falou, bom, isso é bastante interessante e talvez valha a pena, então, a gente tentar confirmar isso, né? Ainda que a gente também tivesse molécula de CD8 nessa história, mas a molécula de CD4 parecia ser a mais confiável nesse, obviamente, predição em sílico, não quer dizer exatamente garantia que isso vai acontecer, mas dava para a gente uma ideia muito boa do que a gente poderia, então, correr atrás disso. Então, basicamente, a gente desenhou um experimento bastante simples, né? A gente pegou sangue de pacientes doadores saudáveis, fez o sorter, né, a separação, a purificação de células tanto CD4 quanto CD8, e incubou, nós deixamos essas células overnight e incubamos, então, com o vírus por 24 horas e começamos a olhar, então, a procurar o vírus, tanto por PCR em tempo real, como por microscopia confocal, como por microscopia eletrônica, né? Então, a gente queria ter a confirmação que realmente o vírus poderia estar dentro dessas células, uma vez, de novo, que aquele paper que foi retratado apenas tinha indícios e não confirmações que o vírus poderia estar dentro desses linfócitos, né? E nossos dados demonstraram que, sim, células TCD4 poderiam ser infectadas, né? Aqui medido por real-time, mas não células CD8, né? A microscopia confocal, tanto usando a sonda da enzima do vírus, como usando a presença do spike, a gente pode ver, então, que sim, esse vírus parece realmente estar dentro dos linfócitos CD4. Uma coisa que para a gente era muito importante, e a gente teve várias discussões nesse período, né? Não, a gente está satisfeito com esse resultado. Não, a gente precisa, né? Uma vez que a gente está seguindo ou tentando mostrar alguma coisa que já foi, inclusive, na literatura retratada, a gente precisa de mais uma confirmação. E foi uma felicidade muito grande ver que a microscopia eletrônica mostra para a gente que, realmente, a gente tem uma quantidade boa de partículas virais dentro da célula e que a gente pode enxergar, né, basicamente, o vírus dentro da célula. Esse resultado é 2 horas após a incubação do vírus com os linfócitos purificados. Então, a gente teve a tranquilidade que a gente podia seguir em diante, que realmente essas células estavam sendo, então, infectadas pelo vírus. Mas a pergunta que a gente sempre se faz, né, quem trabalha com paciente, ou pelo menos de forma translacional, a gente sempre se faz, bom, mas e isso em vivo, e isso na doença? O que isso significa, né? Então, a gente conseguiu mostrar também que essa carga viral aumenta ao longo do tempo e que a gente consegue identificar a fita antisense, dando indício que a célula não só era infectada, mas que também o vírus conseguia se reproduzir dentro da célula e produzir partículas virais infectantes, uma vez que o ensaio de formação de placa em vero mostra que, obviamente, não como vero, mas que ele gera, sim, partículas infectantes. Mas a gente pegou, então, como a professora Patrícia explicou bastante bem, pacientes tanto em casos moderados, né, pacientes que não foram internados, e pacientes internados, alguns deles em estado crítico, alguns não em estado crítico, mas todos com pneumonia confirmada por tomografia. E a gente pode ver que os pacientes em estado crítico apresentam uma carga viral
nas células TCD4 especificamente, então aqui a gente purificou as células TCD4, significativamente maior do que pacientes em estado moderado e, obviamente, pacientes controle e em linfócitos CD8, essa carga viral não foi detectada, né? Também em colaboração com o professor Helder Nakaya, da USP, a gente conseguiu ver que, usando a análise de célula única, né, de single cell, do aspirado broncoalveolar, a gente conseguiu, então, o professor fez alguns ajustes na análise e a gente conseguiu identificar, então, 2% das células que estavam no lavado broncoalveolar de pacientes da forma grave apresentavam, sim, a presença, né, detectável do genoma do vírus. Então, a gente teve a tranquilidade também que isso estava acontecendo em vivo e que talvez fosse uma coisa importante, então, para o quadro da doença. Bom, então, voltando, né, a ideia que iniciou tudo isso era que o CD4 poderia ser um receptor ou interagir com a spike do vírus e, dessa forma, ser uma porta de entrada para o vírus nessas células que expressariam pouco ACE2. Então, o que a gente fez primeiro foi ver essa possibilidade molecular, né? Não primeiro, mas em paralelo, né? Então, juntamente com o professor Munir Iskaf, aqui do Instituto de Química da Unicamp, a gente fez uma análise dinâmica molecular, né? Eu não vou caminhar vocês por tudo isso aqui, mas a gente escolheu entre os 500 melhores modelos de docking, a gente escolheu os 50 dos modelos, estão aqui nesse xizinho azul, e esses modelos representam diferentes clusters, e esses modelos, então, foram submetidos a mudanças de aumentos progressivos de temperatura. E o que isso mostra para a gente é que se a gente aumenta a temperatura, a gente está dando energia para o sistema. E se o modelo se mantém, quer dizer que ele tem uma estabilidade possível. Isso não está diretamente relacionado à temperatura corpórea de febre e tudo isso, mas é a temperatura de reação. Então, a gente chega em 2 modelos que são mais viáveis, né? E a gente não está mostrando aqui, mas parece que esse modelo 148 parece ser o mais possível, né? E ele é bastante parecido com a interação que... Então, aqui está a interação do modelo 148, da CD4, aqui a porção N-terminal da CD4, interagindo com a RDB do spike, e é bastante parecido com o que a gente tem em HIV. Então, seriam regiões muito parecidas ou vizinhas, né? E, interessantemente, a região desse modelo que interage com a RDB, ou a região da RDB que interage com a CD4, é muito vizinha ou muito parecida com a região que também interage a ACE2. Então, na nossa cabeça, bom, tudo bem, então a gente tem um modelo que mostra que CD4 pode sim, então, ser um caminho de entrada para esse vírus. Então, só para confirmar que esse modelo poderia ser funcional, a gente fez tanto ELISA como imunoprecipitação, né, co-imunoprecipitação, e a gente vê que sim, CD4 interage com a spike, né, e aqui na imunoprecipitação também. Para confirmar isso, o que a gente fez foi, a gente incubou o vírus com CD4 solúvel, e depois a gente colocou ele na presença do linfócito, e aí a gente vê que o vírus incubado de forma dose dependente, né, ele consegue inibir parte da infecção que a gente estava vendo pelo linfócito aqui só com o veículo. Então, sim, o CD4 parecia, né, fazer parte importante da infecção nesses pacientes. Nesse modelo ex vivo, né? Então, para confirmar isso, o que a gente fez foi inibir essa ligação, então, primeiro com o anticorpo policlonal, então a gente vê que, de novo, de forma dose dependente, o anticorpo policlonal anti-CD4 inibe a infecção do SARS-CoV-2 em linfócitos TCD4, e depois a gente usou um anticorpo monoclonal, e, de novo, a gente teve a vantagem, né, de saber que as regiões são parecidas com o que a gente conhece para o HIV, e a gente vê que o mesmo anticorpo capaz de bloquear a entrada do HIV em linfócito CD4 também, de novo, de forma dose dependente, é capaz de bloquear a entrada do SARS-CoV-2 em células CD4. Bom, aí estava ótimo, a nossa vida estava maravilhosa, o que a gente falou, bom, vamos atrás, então, para mostrar como controle negativo que o ACE2 não importa, porque a expressão é muito pouca e a presença, então, do ACE2 não importa, o que importa mesmo, o caminho é o CD4.
E, obviamente, ciência faz o que ela quer, né? Faz a realidade, né? Não o que a gente quer. E nosso resultado foi não como a gente esperava, mas completamente o contrário. O anticorpo anti-ACE2 consegue bloquear de maneira ótima a infecção do vírus em linfócito CD4. E aí a gente pensou, bom, as regiões são vizinhas, esse anticorpo é policlonal, pode ser que eu estou bloqueando as duas moléculas. Então, nós desenhamos um peptídeo capaz de bloquear a ligação entre o spike e o ACE2, e esse peptídeo também, de novo, de forma dose-dependente, foi capaz de inibir a infecção do linfócito CD4. Falou, não é possível, o peptídeo também pode estar ligando em outra região. Então, a gente usou o camostat, né, que inibe, na verdade, a enzima que faz o shedding da spike para que ele possa interagir com a ACE. Então, não tem nada a ver com a interação do spike com a ACE agora, é uma interação prévia, e quando a gente, de novo, bloqueia a enzima de forma dose-dependente. Então, isso aqui, a infecção é inibida mais uma vez. Então, de novo, a gente mostra que o CD4 é importante, sim, mas que o ACE2 não deixa agora de ser importante para essa infecção. Legal, então, parece que é alguma coisa, né, num modelo de infecção, alguma coisa muito parecida com o que a gente já conhecia. Então, a ideia é que o vírus interagiria com o CD4, que está em abundância muito maior que o ACE2, e isso faria com que ele se aproximasse muito da membrana, né, podendo pensar, transformando um ambiente 3D em 2D agora, e que ele pudesse, então, encontrar o ACE2 e só assim ser internalizado. Então, esse seria um modelo de infecção que a gente estaria propondo com a participação tanto do CD4 como do ACE2. Como o CD4 está em baixa quantidade, o vírus acaba utilizando, então, essa avidez muito maior, né, do CD4, porque ele está em altíssima quantidade, para se aproximar, então, da membrana da célula, muito parecido com o que a gente vê no HIV, né, na combinação entre CD4 e CCR5 aqui na figura, pode ser o CXCR4 também, então muito parecido com o que a gente vê no HIV. Bom, a nossa pergunta seguinte foi, tá bom, a célula é infectada, mas isso muda a função da célula? E como a gente vê no HIV, tem uma mudança de função e de viabilidade, então sim, né, não vou entrar nesse... A gente fez uma análise de proteômica dessas células infectadas e a gente vê que diversos proteínas ou diversos passos metabólicos e não metabólicos também são alterados em células infectadas em relação às células não infectadas e que isso diminui a viabilidade celular em cerca de 5 a 10% em 24 horas. Então, de cerca de 5 a 10% das células diminuem sua viabilidade celular. Então, parecia também que isso era importante na mudança de função da célula, né? E mudança na viabilidade desses linfócitos. Então, uma coisa que para a gente é mais simples sempre, imunologista vai atrás, então, de citocina, e, obviamente, existia um racional para a gente medir citocina, uma vez que vírus, bem demonstrado na literatura, que o aumento de L10 está diretamente relacionado com a cronicidade de infecções virais, né? E a gente está falando de um vírus que muitas vezes é absolutamente crônico, né? Dura muito tempo, os pacientes testando positivo, ou muito tempo de doença. E a gente também tinha a evidência que o próprio HIV causava uma mudança funcional na célula, fazendo com que ela passasse a expressar IL-10, independente do ambiente, né, diretamente pela infecção viral. Então, a gente foi olhar várias citocinas, mas, obviamente, a gente tinha interesse especial em IL-10, e a gente viu ex vivo, né, naquele experimento que eu mostrei para vocês, que, sim, as células infectadas produziam significativamente mais IL-10, mas, de novo, o que interessa para a gente no final do dia é o paciente. Então, a gente foi olhar isso nas células dos pacientes, de novo, tanto de forma moderada como de forma severa, e a gente consegue ver que os pacientes da forma severa apresentam um aumento significativo de IL-10, tanto em relação da expressão de IL-10, né, nas células CD4, que são células CD4 de novo purificadas, tanto em relação aos pacientes moderados como em relação aos indivíduos controles. A gente estudou 19 pacientes da forma severa, 10 pacientes da forma moderada e 9 pacientes, indivíduos
teoricamente saudáveis, né? O que é interessante é que os pacientes da forma severa apresentam uma diminuição, principalmente, né, também de IL-17, mas principalmente da resposta TH1, ou pelo menos da expressão do interferon gama, né? Isso parece ser uma coisa também importante, né, para essa resposta mais pobre nos pacientes severos. Então, é uma coisa que a gente tem interesse grande em continuar estudando. Obviamente, a gente já está fazendo vários experimentos nesse sentido, para mostrar a relação entre células CD4 infectadas e essa resposta muito baixa, tanto de TH17, mas principalmente de TH1, né? Porque o interferon gama indica para a gente, a baixa expressão de interferon gama indica para a gente que pode ter um comprometimento importante da resposta TH1, especificamente nesses pacientes da forma grave. Bom, mas tudo bem. Como eu falei para vocês, o HIV, a expressão de IL-10 no HIV, ele é feita de maneira direta. Na verdade, a TAT, ela diretamente induz a fosforilação de CREB, né, por uma via específica, não vamos entrar nessa via, e isso acaba induzindo a produção de IL-10 independente de STAT3, independente de uma via normal de IL-10 que a gente conhece, mas sim uma indução direta por essa proteína do HIV. E aí o que a gente fez foi basicamente isso. Será que o modelo que a gente está enxergando é mais ou menos esse? E parece que sim, né? Completamente independente de STAT3. Obviamente, a gente sabe que células infectadas pelo SARS-CoV-2, elas apresentam uma expressão proteica bastante diminuída, né? Por comprometimento do proteassoma e diversos outros fatores. Mas mesmo assim a gente consegue ver, então, uma fosforilação significativa da CREB, independente e bastante parecido com o que está descrito para HIV, da degradação do STAT3, a gente vê uma fosforilação importante da CREB. E isso deve, né, de alguma forma, estar relacionado, então, com a expressão de IL-10. E para tentar chegar mais próximo de mostrar isso, né, uma vez que a gente não sabe, né, o SARS-CoV não apresenta TAT, então a gente não saberia hoje qual é a proteína que é responsável por isso. A gente foi ver se tinha um indicativo de que isso é plausível. E sim, né, se a gente correlacionar, obviamente, correlação, de novo, tem um monte de estudante vendo, correlação é sempre uma análise estatística perigosa, né, porque a gente está deixando de levar em consideração diversas outras coisas, mas ela é um indicativo legal para a gente continuar ou não algum estudo, né? Então, se a gente pegar a carga viral, ela correlaciona muito bem com a expressão de IL-10 pelos linfócitos, especificamente pelos linfócitos CD4. E isso não é verdade para as outras citocinas, ainda que a gente tenha mostrado que existe uma diminuição de interferon gama, isso não é verdade para interferon gama, por exemplo. Então, a presença, ou seja, a expressão de interferon gama parece não estar diretamente correlacionada com a presença do vírus. E da IL-10 parece que sim, né? É uma coisa que a gente vai precisar ver mais para frente. Então, resumindo, né, a gente fez um artigo que está submetido nesse momento, parece que indo para revisão, né? E o que a gente consegue mostrar é que sim, né, o SARS-CoV infecta as células CD4, mas não células TCD8, que a infecção parece estar, de linfócito TCD4, parece estar bastante associada com a severidade da doença, né? Que o mecanismo requer tanto o CD4 como o ACE, como o TMPRSS2, agindo de forma coordenada para que o vírus possa adentrar os linfócitos CD4. A infecção muda tanto a função como a viabilidade celular, né, nos linfócitos TCD4, e a infecção do SARS-CoV de linfócito TCD4 induz IL-10, que parece ser de forma direta por algum fator que o vírus está desencadeando dentro da célula, podendo ser parecido com HIV, por exemplo, uma proteína diretamente do vírus. Obviamente, a gente não sabe disso ainda. Bom, queria agradecer um monte de gente, né? Você pode ver só dentro da Unicamp foram 12 grupos que participaram, então não vou agradecer especificamente cada um, porque todo mundo teve uma importância muito determinante nesse estudo. Vou agradecer especificamente, sim, ao professor Marcelo Mori, né? Que
co-correspondente desse estudo comigo, que me ajudou muito, assim, não me ajudou, mas foi um parceiro muito importante na condução desse estudo, né? Como eu falei, eu estou envolvido também no diagnóstico de Covid na Unicamp, e eu não teria de jeito nenhum feito esse estudo sem a parceria lado a lado do professor Marcelo. Então, foi um prazer muito grande fazer esse estudo, né? E outra coisa que eu gostaria de agradecer é o financiamento da nossa agência de fomento da Unicamp, que rapidamente, em uma semana, pôs 3 milhões de reais à disposição dos pesquisadores da universidade para que a gente pudesse começar os estudos com Covid antes de ter qualquer projeto aprovado em outras agências de fomento. Então, a gente pôde rapidamente submeter projeto na nossa própria agência de fomento, e isso foi decisivo para os estudos que nós temos publicados e que vamos publicar daqui para frente. Obrigado, Alessandro. Vamos passar, então, agora para o próximo palestrante, o professor Jean-Pierre Peron. O Jean, ele é formado em farmácia pela Universidade Estadual de Londrina e tem doutorado em imunologia pela USP, pelo programa de imunologia, e ele passou um tempo também no laboratório do Howard Weiner, que é um dos laboratórios mais importantes na área de neuroimunologia. Ele atualmente é professor livre-docente do Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e trabalha na área de neuroimunologia, tem alguns trabalhos muito bonitos. Se algum de vocês lembram sobre Zika, como que Zika está relacionado às suas patologias, enfim. Então, obrigado, Jean, por aceitar o convite e pode começar. Então, obrigado, Pedro, pelo convite, obrigado à comissão organizadora da FES, um prazer enorme, principalmente nessa mesa, nessa sessão aí, com os colegas que apresentaram as palestras até agora tão interessantes. Agradeço também ao Pedro por ter permitido eu falar um pouco mais da minha praia, que é a questão das interações sistema nervoso com sistema imune, né? Que claramente tem sido também um dos problemas que a infecção por SARS-CoV-2 tem aparecido, né, tem desencadeado nos pacientes, desde pacientes com a infecção mais branda até mesmo a infecção, obviamente, até a infecção mais grave, né? Bom, então vamos lá. Eu sempre, toda vez que eu falo de corona, eu gosto de colocar o slide mais atual da Organização Mundial da Saúde. Obviamente que não preciso falar que a gente passa por uma situação extremamente dramática, né, no Brasil e no mundo. Então, aqui são mais de 27 milhões de casos e estamos aí, faltam 110 mil óbitos para atingir 1 milhão, né? Muito infelizmente, tomara que não cheguemos até lá. O Brasil passa por cerca de 126 mil óbitos, né? Falando rapidamente, já foi repetido várias vezes, mas vale a pena mencionar algumas coisas acerca do vírus. Então, é um coronavírus, como outros vírus de importância clínica, como os vírus de resfriado comum. Eu vou, inclusive, falar de um deles aqui. Mas, claro, não podemos deixar de mencionar o SARS-CoV-1, o MERS e agora o SARS-CoV-2, que são os de maior importância clínica. O vírus ele é envelopado, né? Então é uma característica importante o fato que ele carrega consigo membrana do hospedeiro, né? Essa partícula viral é composta de uma série de moléculas diferentes e, claro, como já foi falado aqui várias vezes, a proteína spike é provavelmente a mais importante, haja vista que é a proteína de interação com os receptores na membrana celular do hospedeiro, o que vai reger, então, obviamente, o tropismo dessa partícula viral, né? Vai falar onde que esse vírus vai ter afinidade por quais tecidos. Então, só para a gente ter uma ideia mais ou menos do básico em relação à resposta imune e à patogênese pulmonar, eu montei esse slide que mostra o seguinte. Então, a gente tem aqui, né, um alvéolo pulmonar, né, o espaço aéreo, e o que eu queria mostrar para vocês aqui são algumas das células que compõem esse espaço aéreo, são basicamente 4 células. A gente tem o pneumócito, basicamente 4 células. É o pneumócito tipo 1, o pneumócito tipo 2, sendo que o pneumócito tipo 2 é o que apresenta maior infecção.
A gente tem também macrófagos, né, alveolares, e obviamente que a gente apresenta as células endoteliais, né? Já foi demonstrado que várias dessas células, mas principalmente os pneumócitos e os macrófagos alveolares, eles expressam ACE2, que vão então fazer com que os vírus interajam com essas células e invadam para seguir adiante com o seu ciclo biológico. Logicamente, no início, as células do sistema imune que estão passando por ali, elas agora vão começar a receber os estímulos, né? O endotélio começa a se alterar em relação à permeabilidade, principalmente, e o infiltrado inflamatório, obviamente, começa a se estabelecer. Ao mesmo tempo, esses antígenos também, obviamente, são levados aos linfonodos, né, drenantes de pulmão, principalmente o linfonodo mediastínico, provavelmente. E lá, esses antígenos são ativados, são apresentados para linfócitos T, CD4, CD8, que então retornam ao pulmão e vão, na tentativa de eliminar o patógeno, ser reativados e produzir as suas moléculas in situ, né? Nesse contexto, novamente, tanto macrófagos alveolares quanto pneumócitos têm uma importância enorme, porque apresentam antígenos do corona, né, para os linfócitos T infiltrantes. E aí a gente tem, então, a parte da patogênese da COVID, que se dá por vários aspectos, mas um deles seria, então, o reconhecimento de antígenos por linfócitos TCD8, reconhecimento levando à apoptose de pneumócitos e células endoteliais, por exemplo, ativação de linfócitos TCD4 e produção de citocinas pró-inflamatórias, então, obviamente, interferon gama e a população TH1, TC1 são as mais relevantes. Há também a produção de citocinas para a estimulação de linfócitos B, que vão, então, fazer o switch, né, de anticorpos, seja para IgG e IgA. Ainda não há muitos resultados aí acerca da IgA, mas a gente sabe um pouco mais aí hoje sobre a cinética da produção de IgG sobre esses linfócitos B, a despeito de que, né, parece que é meio bagunçado. Há um trabalho bem interessante que mostrou que alguns indivíduos podem fazer IgM depois IgG, outros grupos podem fazer IgM e IgG ao mesmo tempo, e um terceiro grupo pode até fazer IgG antes de IgM. Então, realmente, há dados aí meio dispersos, digamos assim, em relação à cinética da produção de anticorpos. Bom, isso tudo aqui somado acontece no pulmão, e agora é óbvio que eu passo para o processo, então, de lesão tecidual, onde o infiltrado inflamatório agora é mais intenso, né? E esse infiltrado inflamatório agora vai, obviamente, induzir aumento da permeabilidade vascular, como eu já falei, recrutamento de células inflamatórias e, consequentemente, a histopatologia da doença se estabelece com membrana hialina, com o infiltrado inflamatório, células de Goblet produzindo muito muco. Há trabalhos, inclusive, né, dos colegas de Ribeirão Preto mostrando que DNA traps e neutrófilos têm uma importância significativa. A Patrícia já falou muito bem agora da questão das coagulopatias e plaquetas. É muito, né, sabido o papel, é conhecido que a produção exacerbada de citocinas inflamatórias tem um papel importante, principalmente na evolução da doença grave. Dentre essas citocinas, eu cito aqui a IL-1 e IL-6, logicamente, porque são citocinas que, para o sistema nervoso central, são problemáticas, né? Elas induzem uma inflamação importante. E, como eu já mencionei, há também a morte de pneumócitos, morte de células teciduais nesse pulmão. E aqui, só mostrando duas histologias. Esse é um trabalho interessante que fez necrópsias de 4 pacientes americanos que não receberam qualquer intervenção terapêutica. Eram pacientes eram pacientes que não receberam nenhum tratamento. Então, é interessante a gente ver a lesão sem nenhuma intervenção, seja corticoide, seja o anticoagulante que tem sido utilizado. Então, a gente pode ver aqui na setinha, ó, a membrana hialina se depositando sobre o alvéolo, infiltrado inflamatório, intenso infiltrado inflamatório, espessamento aqui da camada do alvéolo. Então, essa é a fisiopatogênese, essa é a carinha, digamos assim, do pulmão com o Covid-19. Agora, claro, eu vim aqui para falar para vocês de quadros neurológicos.
Então, a gente não pode esquecer que a COVID-19, apesar de ser uma doença pulmonar, ela também impacta em outros órgãos, principalmente no sistema nervoso central, tá? Então, de acordo com o Helms e Mal, que são os dois trabalhos que mais levantaram dados em relação aos quadros neurológicos, olha que interessante, 30% dos pacientes hospitalizados apresentam algum quadro neurológico, pode ser desde confusão mental, sonolência, dor de cabeça, por aí vai. 45% dos pacientes com quadro respiratório moderado a grave apresentam esses quadros, e até 85% dos pacientes com a acute respiratory distress, né, que seria o caso mais grave, podem desenvolver esses quadros. Quando a gente fala quadro brando ou moderado, então quais são o que são esses quadros? Pessoal, os quadros brandos são aqueles que são inespecíficos, que podem ser observados em outras infecções, como mal-estar, tontura, dores de cabeça. Apesar de que o quadro de anosmia, que é a falta de olfato, tem sido um dos achados mais comuns, mais frequentes nos pacientes que desenvolvem quadro neurológico, tá? Dentre os quadros moderados, a gente tem as encefalopatias, né? Então, os centros de encefalopatia são quadros, alterações à imagem, alterações no líquor, por exemplo, que causam confusão mental, sonolência, desorientação, e que podem, claro, evoluir aí com um mau prognóstico, tá? E os problemas mais graves, eu coloquei aqui, sistema nervoso central, os acidentes vasculares, que podem ser isquêmicos e hemorrágicos, mas aparentemente a maioria tem se mostrado isquêmico, né? Logicamente pelos problemas de coagulopatias. E eu coloquei também a Guillain-Barré Syndrome, apesar de essa ser um problema do sistema nervoso periférico e não do sistema nervoso central. Então, a grande pergunta é a seguinte: existe essa correlação entre coronavírus e sistema nervoso, né? E qual é essa correlação? Então, eu queria mencionar para vocês aqui uma revisão que a gente publicou faz pouco tempo, que é o seguinte: veja, se a gente pensar em quais são as formas pelas quais o vírus consegue impactar, né, causar quadros neurológicos, são duas grandes formas, né? Essas formas, elas podem ser a ação direta ou ação indireta. Então, o que seria uma ação direta? O vírus consegue, de alguma forma, atingir o sistema nervoso central e infectar células residentes e sofrer o seu processo, e sofrer o seu ciclo biológico, né? Quais formas que o vírus pode alcançar o sistema nervoso? A gente ainda não sabe, pessoal. Há a possibilidade de que ele vá pelo epitélio olfativo, já vou mostrar para vocês. Existe a possibilidade de que ele entre pelo hipotálamo, e também que algumas células do sistema imune, como o Alessandro, por exemplo, falou muito bem, os resultados lindíssimos de CD4, é possível que células do sistema imune carreguem vírus para dentro do sistema nervoso. Então, esse seria o panorama direto da infecção do vírus do sistema nervoso central. E qual seria o panorama indireto? Pessoal, o cérebro, obviamente, que responde às alterações fisiológicas. Então, se eu tenho, por exemplo, uma doença pulmonar grave que me leva ao quadro de hipóxia, é plausível, né, pensarmos que alterações na PO2 pode, de fato, impactar no sistema nervoso e trazer consigo, então, causar quadros neurológicos. Além disso, a cytokine storm nos pacientes graves, obviamente, também vai agir no sistema nervoso. Como eu já mencionei, IL-1 e IL-6 são duas citocinas bastante importantes. E, claro, eu sei que o professor Pedro vai falar ao final sobre a questão do imunometabolismo, mas, de novo, alterações metabólicas sistêmicas, sim, impactam no funcionamento do sistema nervoso central. Então, esses são os panoramas que a gente tem. Ou uma infecção direta no sistema nervoso, causando quadro neurológico, ou a infecção pulmonar sistêmica, levando a alterações do sistema nervoso central. Então, o que a gente tem que é evidência de uma ou de outra hipótese? Pessoal, isso aqui é só rapidinho para mostrar o seguinte: os receptores de invasão do SARS-CoV, sabidamente são o ACE2, todavia já foram descritos outros, tá? Sendo que o DPP-4 é usado por MERS, e recentemente um trabalho mostrou que o CD47 também pode ser utilizado pelo SARS-CoV para invasão tecidual. Isso aqui é só um slide para mostrar a interação do spike com o ACE2 por representação biomolecular.
Então, é o seguinte, se a gente pensar no tropismo do sistema nervoso, a pergunta é, bom, células do sistema nervoso expressam ACE2 e TMPRSS? Isso que vai dizer se a célula é permissível ou não à invasão viral. Pessoal, de forma bastante interessante, olha aqui, mesmo que essa revisão buscou por meta-análise, né, vários trabalhos que falam a expressão de ACE2 do sistema nervoso, olha que interessante, eles não observam a expressão de ACE2 do sistema nervoso dos pacientes. Tampouco, se você for ao Human Protein Atlas, né, que é o site para buscar localizações de proteínas, olha que interessante, da mesma forma, o sistema nervoso não expressa ACE2 ou expressa muito pouco. O que nos leva a pensar, então, né, duas coisas. A primeira é que talvez não haja infecção direta do vírus do sistema nervoso, e a segunda é que talvez para o sistema nervoso haja um outro receptor, né? Bom, quais são as evidências que suportam essa ideia da infecção direta do sistema nervoso? Pessoal, há só 2 trabalhos na literatura que conseguiram detectar genoma de SARS-CoV-2 no líquido cefalorraquidiano. Esse trabalho da esquerda é uma carta, né, da Brain Behavior Immunity, é um paciente de 40 anos de idade que teve o RNA viral detectado no líquido. Tá? E esse segundo trabalho da direita é um trabalho de uma mulher, 24 anos de idade, repare na idade, é jovem, né? E ela fez uma meningite, né, às custas aí de uma ventriculite, uma encefalite, associada com linfopenia, que é clássica, neutrofilia e proteína C reativa elevada. Como eu já havia mencionado, pessoal, esses 2 trabalhos encontraram genoma viral no líquido cefalorraquidiano. Todavia, a pergunta é como que esse vírus chega no sistema nervoso e também se isso é um quadro mais genérico, onde mais indivíduos apresentam esse vírus no sistema nervoso, ou não, ou foram casos mais esporádicos e raros, onde esses indivíduos, por algum problema que a gente não sabe, apresentaram essas características. Esse terceiro resultado, pessoal, é um trabalho que ele não detectou vírus no líquido cefalorraquidiano, mas olha que interessante, eles observaram essa mulher apresentava dor de cabeça e convulsão, e ela apresentou um quadro aqui na ressonância magnética que era sugestivo de glioma, né? Só que depois isso foi excluído do diagnóstico, né? E o que eles viram, na verdade, é que essa paciente fez uma meningite importante, uma encefalite importante, também às custas do SARS-CoV-2. Então, essa questão da ação direta e indireta ainda está aberta, né? Mas algumas evidências parecem nos mostrar que pode ser que o vírus, de fato, alcance o sistema nervoso central. E qual a questão, como a Patrícia já havia falado, a questão das vasculopatias e da coagulopatia. Os pacientes também podem desenvolver acidente vascular cerebral, como eu já havia mencionado, de 1 a 3% dos pacientes hospitalizados, e até 6% dos pacientes com Covid grave desenvolvem um acidente vascular cerebral isquêmico. Pessoal, infelizmente, a fisiopatogênese desses AVCs ainda não são totalmente compreendidas, né? Mas, novamente, é possível que as coagulopatias e as vasculopatias associadas tenham importância. Claro, imunocomplexo, também existe essa possibilidade. A cytokine storm, então a barreira hematocefálica expressa receptores para citocinas. Eu coloquei aqui uma referência onde a NSP2 do vírus ela pode ativar o complemento. DNA traps são pró-coagulantes. E eu coloquei aqui embaixo um dado novo, saiu uma análise de computador essa semana, publicado, que parece que as vias de produção de bradicinina, né, têm também uma importância grande na Covid-19 grave, né? Lembrando que a via de bradicinina e calecrinina também alteram a vasculatura. Então, fica isso aí em aberto, no sentido de sabermos se, de fato, a bradicinina está associada ou não aos quadros neurológicos. Bom, apesar de não termos dados acerca do SARS-CoV-2, eu trouxe esse trabalho acerca de um outro coronavírus humano, que é o OC43, que se mostrou capaz de alcançar o sistema nervoso central, uma vez que ele foi inoculado intranasalmente em camundongo 157 black de 15 dias. Então, olha que interessante aqui, ó,
Em verde são as partículas virais que entraram aqui pelo epitélio olfativo e conseguiram, de fato, se espalhar pelo sistema nervoso desse animal. Aqui também ó, dá para ver bem, né, a marcação dessas partículas virais. E eles fizeram uma cinética, então vendo que se iniciou no sangue, o bulbo olfatório, no dia 2, no dia 3 começa a aparecer em outras regiões do sistema nervoso, e no dia 5º aí você consegue encontrar em praticamente todas aquelas que eles procuraram. E mais importante, ó, quando eles fizeram uma colocalização de spike com neurônio, eles viram de fato que neurônios estavam infectados pelo coronavírus OC43. Então, isso é infecção in vivo em modelo experimental. Outra possibilidade, como eu já mencionei, são os cavalos de Troia. Então, será que células infectadas levam vírus para o sistema nervoso? Pergunta está em aberto. Quem sabe o Alessandro me ajude a responder aí no futuro, né, Alessandro? Fazendo uns experimentos juntos. Lembrando que agora a gente tem também o quê? A gente tem o linfático do sistema nervoso central, descrito há uns 4, 5 anos atrás, e é possível que o vírus circule por esses linfáticos, né, e consiga aí atingir as regiões de meninge, as regiões parenquimatosas do sistema nervoso, lembrando que meningites são observados em alguns dos pacientes com doença grave. Isso aqui é só um videozinho mostrando o linfático do sistema nervoso. Para acabar, eu só queria mostrar o que a gente tem feito no laboratório. A gente não conseguiu juntar muitos dados ainda, mas obviamente que a gente está interessado no sistema nervoso, particularmente em astrócitos, porque astrócitos têm um papel fundamental, né, no suporte dos neurônios. Então, a gente está usando o modelo de astrócitos de cultura primária de hamsters. Então, aqui é a nossa cultura primária. O que a gente vê é que os astrócitos de hamster, eles são, sim, infectados pelo SARS-CoV-2. A gente consegue detectar tanto genoma viral nesses astrócitos, quanto partículas virais infectantes por PFU. Aqui uma imagem dos nossos astrócitos infectados. Dá para ver aqui as partículas virais bem distribuídas pela célula. Algumas infectadas, outras nem tanto. A gente, obviamente, que está interessado na dinâmica mitocondrial desses astrócitos, que a gente viu que, de fato, há um aumento na biogênese mitocondrial nesses astrócitos, né? E também a gente viu que há uma certa morte dessas células à medida que a infecção evolui até se estabilizar com 96 horas. Para terminar, dentro daquela citocina, a gente também viu que o astrócito infectado transcreve IL-1 beta e IL-6, o que pode, então, também impactar no quadro neurológico, se de fato o vírus atingir o sistema nervoso central, porque o astrócito, lembrando, está intimamente ligado ao endotélio junto da barreira hematoencefálica. Se isso aqui de fato acontece em seres humanos, isso ainda está aberto, está em aberto para ser descoberto. Tá bom? Aqui são umas marcações das mitocôndrias. Esse experimento ficou pronto semana passada, a gente vai fazer a quantificação dessas imagens. Então, aparentemente, o que a gente tem até agora é uma grande interrogação. Os quadros neurológicos, inquestionavelmente, são frequentes, cada um na sua magnitude. Todavia, a gente ainda não sabe dizer se esses quadros neurológicos se dão por uma infecção direta do vírus do sistema nervoso ou pelo impacto da infecção em parâmetros sistêmicos, como, por exemplo, alterações metabólicas, cytokine storm, ou os microtrombos que são característicos da doença. Eu agradeço muito a paciência de todos, o pessoal do laboratório que está com a mão na massa, principalmente o Ian, que é aluno de mestrado, e a Lília, que é aluno de doutorado, e também aos colaboradores que estão ajudando a gente aí com isso, como o professor Pedro, por exemplo, e o professor Daniel, e a professora Cláudia Moura, do VPT, aqui da Universidade de São Paulo. Obrigado, Jean. Excelente palestra. Então, agora, para fechar, eu vou apresentar, então, para vocês. Então, só para me apresentar, né? Na verdade, eu vou acabar me apresentando rapidinho. Eu sou professor de imunologia aqui da Universidade de Campinas e coordeno o laboratório de imunometabolismo. E o que eu vou falar um pouquinho para vocês é justamente
sobre como que o metabolismo pode ser usado como uma ferramenta para estudar a Covid-19. Como acho que boa parte das pessoas sabe, eu também não era um laboratório que nunca trabalhei com vírus, na verdade, então é um laboratório que estuda metabolismo de células imunes, em especial macrófago. E com esse problema que todos nós estamos passando, a gente acabou por iniciar o estudo da Covid-19, principalmente por conta de alguns dados que apareceram na literatura, ou, na verdade surgiram até antes de termos artigos publicados, indicando que pessoas com diabetes, pessoas obesas, elas tinham maior gravidade pela Covid-19. Então, quando a gente pensa nisso, é importante a gente ter mais ou menos na nossa cabeça que a quantidade de pessoas diabéticas, isso aqui é um dado de 2016 aqui do Brasil, tá? 10% mais ou menos da nossa população ela é diabética. E quando a gente pensa em sobrepeso, mais de metade da nossa população apresenta um certo grau de sobrepeso e aproximadamente 20% dessas pessoas da população como um todo é obesa. Então, a obesidade ela é um problema sério, ela atinge muitas pessoas, a diabetes também, e pensando nela como um fator de risco, a quantidade de pessoas que podem desenvolver a forma grave da Covid-19 é muito grande. E ela vem, né, esse quadro de obesidade, ela vem associada a diversos tipos de comorbidades ou doenças associadas, como doenças cardiovasculares, do câncer, doenças respiratórias, e agora a gente pode botar aqui doenças virais como uma das causas dessas doenças respiratórias, também sendo agora a Covid-19 uma comorbidade associada à obesidade e à diabetes. E esse conceito de que pessoas diabéticas, se achava que pessoas diabéticas desenvolvem um quadro mais grave de Covid-19, ele foi relatado de fato mais ou menos uns 2 meses atrás, por esse trabalho, onde eles observaram que pessoas diabéticas com a glicemia não controlada, elas apresentavam uma maior chance de vir a óbito por causa da Covid-19, uma maior chance de desenvolver a forma grave da Covid-19, e isso estava associado a uma maior quantidade no sangue de marcadores inflamatórios, como citocinas inflamatórias, proteínas C reativas, dentre outros. E o que a gente sabe é que há vários relatos na literatura que a infecção viral promove uma modulação do metabolismo da célula-alvo. Ou seja, essa célula ela passa daquele metabolismo que ela estava no seu estado basal e ela acaba sendo modulada, esse metabolismo ele é alterado. E diferentes tipos de vírus vão alterar diferentes rotas metabólicas de forma diferenciada. Então, a gente tem aqui vários exemplos de diferentes tipos de vírus que modulam essas vias metabólicas de forma diferenciada para favorecer a sua replicação. E é lógico que essas vias vão ser diferentes dependendo da célula-alvo. Pensando nisso, a gente, lá em março, a gente então teve alguns voluntários aqui do lab, a gente montou um time para estudar os aspectos imunometabólicos relacionados à Covid-19. Então, esse trabalho foi desenvolvido em colaboração com várias pessoas, em especial esses 6 alunos que a gente vê aqui. Então, 5 alunos, então, o Gustavo, o João, a Ana, a Juliana e a Lauar, que desenvolveram, então, boa parte desse trabalho junto com as nossas colaborações, que eu vou falar mais para o final. E a gente acabou conseguindo publicar esse trabalho recentemente, agora em julho, na Cell Metabolism, mostrando justamente como que a infecção pela Covid-19 modula o metabolismo de monócitos. Então, para falar um pouquinho melhor sobre isso, a gente começou esse trabalho analisando datasets com a ajuda do Helder Nakaya, da USP, do Robson, da Unesp, datasets de lavado broncoalveolar de pessoas com Covid-19 grave e mediana. E a gente fez essa análise. Então, esse dataset é de single cell, e a gente observou que as células mais abundantes no lavado broncoalveolar eram monócitos. E quando a gente infecta monócitos, para mostrar se esses monócitos realmente poderiam ser infectados, a gente vê uma alta carga viral nesses monócitos infectados com Covid, com o SARS-CoV-2, o agente causador da Covid-19.
E uma vez que esse monócito é infectado pelo SARS-CoV-2, a gente vê um aumento na expressão do receptor ACE2, que já foi mencionado, diversos tipos de interferon, tanto do tipo 1 quanto do tipo 3, e também a expressão de diversas citocinas inflamatórias, mostrado aqui, tem F, L6 e L1-beta. E a gente, então, quer, para buscar entender um pouco melhor como que a infecção pelo SARS-CoV-2 ou CoV-2 modula esse nosso monócito, a gente realizou com a ajuda do Daniel, do professor Daniel aqui da Unicamp, uma análise proteômica dessa célula. E a gente observou que várias vias relacionadas ao metabolismo celular ou ao metabolismo de carbonos estavam moduladas nesses monócitos infectados. E com ele, a gente já tinha noção desse trabalho, a gente sabia desse trabalho que mostrava que pessoas com a glicemia não controlada, pessoas diabéticas com glicemia não controlada, tinham a maior gravidade da Covid-19. Então a gente fez um experimento bem simples. A gente infectou monócitos humanos em diferentes concentrações de glicose. Então, concentração de baixa glicose, uma concentração considerada de glicemia normal e 2 concentrações de hiperglicemia, que é aquelas encontradas em pacientes diabéticos. E a gente observou que o vírus ele se replica de uma forma que depende da concentração de glicose. E não só, além disso, para a gente mostrar se isso estava relacionado a esse quadro de obesidade e diabetes, a gente isolou monócitos do sangue de pessoas obesas e diabéticas e infectou essas células com COVID-2. E a gente observou que uma maior carga viral em monócitos que foram isolados de pessoas obesas ou diabéticas. Então, evidenciando aqui mais uma vez que realmente esse quadro de hiperglicemia, a obesidade e diabetes, ela leva, essa maior replicação viral pode ser responsável por essa maior gravidade. Então, a gente voltou de novo para o single cell, para o dataset single cell, para tentar entender o que poderia estar por trás disso. Qual seria o mecanismo relacionado a essa maior gravidade, essa maior carga viral no monócito de uma forma que era dependente da glicose. E o que a gente observou, que nós observamos, é que a via glicolítica estava altamente modulada em monócitos do lavado broncoalveolar de pacientes com Covid-19 grave e mediana. Então a gente fez um experimento relativamente simples, a gente pegou 2 controles, que são também vírus de RNA, o vírus sincicial respiratório e o vírus da influenza, H1N1, e juntamente com o vírus SARS-CoV-2, infectamos monócitos e fomos ver como é que estava a atividade glicolítica dessa célula. E o que a gente observou é que, mostrado aqui em verde, o SARS-CoV-2 induz uma alta glicólise nesses monócitos infectados. O vírus da influenza induz glicólise, mas não é de uma forma tão intensa como o vírus SARS-CoV-2, enquanto que o vírus sincicial respiratório praticamente modula muito pouco a atividade glicolítica. Então, a gente tem aqui agora um link entre níveis elevados de glicose e maior atividade glicolítica nesse monócito. O que acontece se nós inibimos a via glicolítica? Então, nós utilizamos primeiro o tratamento com 2-DG e vários outros inibidores também de vias relacionadas ao metabolismo da glicose. E o que a gente observa, o que nós observamos é que quando nós pré-tratamos monócitos com 2-DG, infectando esses monócitos, o vírus ele perde a sua capacidade de replicação. Então, inibir a via glicolítica, ela é importante para inibir a replicação do vírus. Então, o que a gente sabe até o momento, a gente viu outros também, que a gente observou que piruvato, por exemplo, não é importante, a entrada de piruvato na mitocôndria, a gente viu que a velocidade do fluxo da via glicolítica era importante, dentre outros achados. E para resumir isso, o que a gente observou é que monócitos infectados com SARS-CoV-2, eles então têm um aumento da atividade glicolítica, um aumento da replicação viral, um aumento da produção de interferons e um aumento na expressão de citocinas pró-inflamatórias. Mas a pergunta que fica é, o que leva a essa mudança, a esse shift metabólico nesses monócitos infectados? Então a gente voltou para aquele dataset e fomos ver agora quais são as vias que poderiam estar relacionadas com glicólise que são moduladas por esses que estariam moduladas nesses monócitos
que a gente encontra no lavado broncoalveolar de pacientes com Covid-19 grave. E a gente observou que a via da glicólise está modulada, assim como a via do RIF1-alfa e do estresse oxidativo. E quando a gente pensa em RIF1-alfa, só para falar rapidinho qual é a relação de RIF1-alfa com glicólise, o que a gente tem é que durante concentração, em condições em que a gente tem a concentração normal de oxigênio, o RIF1-alfa ele é constantemente hidroxilado e ubiquitinado pela VHL para ser degradado via proteasoma. E o que acontece é que hipóxia ou estímulos inflamatórios, por exemplo, estímulos via receptores do tipo TOL, levam à estabilização de RIF1-alfa e à indução dos genes alvos de RIF1-alfa. E a gente sabe que RIF1-alfa, vários desses genes alvos de RIF1-alfa são genes relacionados à atividade glicolítica. Então, agora, para entender um pouco melhor isso, a gente fez análise, olhou de novo para aquele proteoma que a gente fez desses monócitos infectados, e a gente observou que vários genes alvos de RIF1-alfa estavam aumentados em monócitos infectados com SARS-CoV-2. E a gente quis ver, então, bom, qual é a relação então, de RIF1-alfa com pacientes com Covid-19. Então, a gente pegou esses 5 pacientes com Covid-19 grave, que estavam todos entubados, internados aqui no HC, e a gente observou que os monócitos do sangue periférico desses pacientes possuem uma elevada expressão de RIF1-alfa. Então, a gente agora quis entender um pouco melhor como que o RIF1-alfa pode modular essa replicação do vírus SARS-CoV-2 nos monócitos. E a gente usou aqui agora como controle, de novo, o vírus da influenza e também o vírus sincicial respiratório. E o que a gente observa é que o vírus do SARS-CoV-2 induz uma elevada estabilização de RIF1-alfa. Os outros 2 vírus controles também induzem, mas é muito mais aumentado quando a gente tem o SARS-CoV-2. E a gente agora começou a brincar com uma série de estabilizadores, inibidores de RIF1-alfa para entender o mecanismo por trás disso. Então, quando a gente inibe a degradação de RIF1-alfa aumentando os níveis dessa molécula com esse composto, P85, ou a gente fez a estabilização de RIF1-alfa. A gente aumentou RIF1-alfa através do tratamento com B85 ou promoveu a inibição de RIF1-alfa com esse composto chamado de B87. E fomos analisar o que acontece com a replicação viral. E o que a gente vê é que, ao inibir RIF1-alfa, a replicação do SARS-CoV-2 ela diminui no monócito, e se a gente estabiliza ou aumenta os níveis proteicos de RIF1-alfa, a proliferação aumenta muito mais. Isso é verdade tanto para a expressão de RIF quanto para a replicação do vírus. Então, para entender um pouco melhor sobre esse mecanismo, a gente fez agora, aqui usando esses 2 controles, e a gente vê que, conforme a gente observou no slide anterior, quando a gente inibe RIF1-alfa, a gente diminui a replicação do SARS-CoV-2. Quando a gente estabiliza RIF1-alfa, a gente aumenta a replicação. O vírus da influenza não é modulado, seja pela estabilização de RIF ou pela inibição de RIF1-alfa, enquanto que o vírus sincicial respiratório ele vai aqui no sentido oposto, mostrando que o mecanismo pelo qual RIF1-alfa modula o monócito para facilitar a replicação do COVID-2 é diferente nesses diferentes vírus de RNA. Então, a gente agora quer entender o que está levando a essa estabilização de RIF1-alfa nesses monócitos infectados. Então, a gente olhou para o proteoma desses monócitos e a gente observou que diversas proteínas da cadeia transportadora de elétrons relacionadas à fosforilação, o metabolismo oxidativo, estavam diminuídas. E quando a gente fez um Seahorse para mostrar como que esse monócito infectado respirava, a gente vê que ele praticamente perde a sua capacidade de consumir oxigênio quando infectado pelo SARS-CoV-2. E o que a gente sabe é que quando o monócito ou qualquer célula, uma célula imune do nosso corpo está respirando, os elétrons eles fluem ao longo da cadeia transportadora de elétrons e você tem, pelo complexo 1 e pelo complexo 3 e 4, a formação, um bombeamento de prótons para o espaço intermembrana e criando esse potencial de membrana que é importante, é uma importante força
motriz para gerar, para a gente fazer a síntese do nosso ATP. E, lógico, você tem aqui uma pequena produção de ROS. O que acontece é que se você bloqueia o complexo 5, por exemplo, ou o vírus, ele bloqueia, de alguma forma, essa atividade da cadeia transportadora de elétrons, a gente tem que o bombeamento de elétrons faz com que, o bombeamento de prótons faz com que esse potencial de membrana aumente muito. E esse potencial de membrana aumentado, ele faz com que os elétrons não consigam mais fluir ao longo da cadeia transportadora de elétrons, principalmente quando você tem uma atividade do complexo 2, ou seja, da succinato desidrogenase aumentada, devido ao acúmulo de succinato. E esses elétrons acabam voltando via transporte reverso de elétrons para o complexo 1, aumentando e muito a produção de ROS mitocondrial. Então a gente foi entender mais ou menos o que estava acontecendo, se esse poderia ser um mecanismo pelo qual a gente tem uma estabilização de HIF-1α monócito infectado, já que o ROS, a espécie reativa de oxigênio mitocondrial, ele leva à estabilização de HIF-1α, que por sua vez levaria à expressão de enzimas relacionadas à via glicolítica e esse aumento da glicólise. Então, primeiramente, o que a gente fez foi dosar a quantidade de ROS mitocondrial em monócitos infectados com COVID-2, e a gente viu que esses monócitos infectados, a gente tem um aumento na quantidade de espécie reativa de oxigênio mitocondrial. E, uma vez que a gente inibe o ROS mitocondrial, essa produção de espécie reativa de oxigênio, seja com antioxidante global ou com antioxidante direcionado para o ROS produzido na mitocôndria, a gente observa que o SARS-CoV-2 não mais se replica no monócito. E a gente sabe, então, que esse transporte retrógrado de elétrons é importante para gerar essa produção de ROS. E uma forma bem simples de inibir esse transporte reverso de elétrons é através do uso da rotenona, que inibe o complexo 1. E quando a gente faz isso, a gente não tem mais esse nível aumentado de ROS mitocondrial. E quando a gente fez esse tratamento, nós fizemos esse tratamento no monócito, nós observamos que a perda na capacidade de replicação do CoV-2 nessas células. Então, com isso, a gente agora queria ver qual a influência dessa infecção no monócito para o resto do sistema imune, já que esse monócito, o vírus ele entra nesse monócito, ele se replica nesse monócito e induz a expressão de várias citocinas inflamatórias. E a gente sabe que essas citocinas inflamatórias estão relacionadas a essa tempestade de citocinas, já foi descrita em diversos trabalhos, até mesmo pelo Alessandro, que a nossa imunidade adaptativa, ou seja, o nosso pool de células T, ele está com perfil alterado em pacientes com Covid-19 grave, ou seja, essas células têm um perfil de exaustão, por exemplo. E essa tempestade de citocinas é um dos mecanismos que pode levar a essa paralisia no sistema imune, leva ao aumento de morte de células alvos, como, por exemplo, as células epiteliais pulmonares, e acaba levando ao dano aumentado do pulmão. Então, a gente bolou um sistema relativamente simples, em que a gente pegou o meio condicionado dos monócitos infectados, tratados ou não, com inibidor de HIF-1α ou inibidor de ROS mitocondrial, ou a gente neutralizou IL-1β nesse meio condicionado e incubamos esse meio condicionado com células do sangue periférico de pessoas normais. E analisamos, então, a capacidade proliferativa da célula T, a produção de interferon gama e a expressão do marcador de exaustão PD1. E o que a gente observou aqui, mostrando apenas para PD1, então a gente viu que quando a gente usou esse meio condicionado do monócito infectado, a célula T ela prolifera menos, ela produz menos interferon gama e ela tem uma expressão aumentada desse marcador chamado PD1, que é um marcador de exaustão, ou seja, de uma célula T que está disfuncional. E quando a gente inibiu no monócito antes da infecção com COVID-2 e usou o meio condicionado desses monócitos infectados, a gente vê que essa expressão lá foi diminuída, seja quando a gente inibe RIF, quando a gente inibe a produção de ROS mitocondrial ou quando nós inibimos ou neutralizamos a citocina IL-1β. Então, de uma forma geral, o que eu queria passar é que o vírus SARS-CoV-2, ele infecta, ao infectar os monócitos,
ele leva a essa produção aumentada de hidrogênio na mitocôndria via a esse transporte reverso de elétrons, que acontece do complexo 2 para o complexo 1, levando à estabilização de HIF-1α e à indução de genes relacionados à atividade glicolítica, que além de ser importante para a replicação do vírus, é também importante para a síntese e expressão de diversas citocinas inflamatórias, incluindo os intérferons, que vão acabar levando à morte da célula epitelial e à disfunção da nossa imunidade adaptativa, ou no nosso caso aqui, a disfunção das nossas células T. Então, com isso, a gente conseguiu mostrar pelo menos um dos mecanismos que podem estar relacionados a essa maior gravidade da Covid-19 em pessoas que têm o nível aumentado ou não controlado de glicose no sangue. Então, com isso, eu gostaria de agradecer aqui o grupo do laboratório, o time Covid, que fez boa parte desses experimentos, agradecer todo o nosso financiamento, principalmente a pró-reitoria da Unicamp e o FAPEX, que foi muito rápida em nos fornecer esse financiamento, sem isso seria inviável ter executado esse trabalho de forma tão rápida. Agradecer também todos os nossos colaboradores aqui da Universidade de Campinas, o Helder da Universidade de São Paulo, o Robson da Unesp e o pessoal aqui do Cluster de Medicina Experimental, que é extremamente importante para nossas discussões científicas e execução rápida desses diferentes experimentos e elaboração dos nossos ensaios e tentar entender um pouco melhor como essa patologia acontece. Então, eu queria agradecer demais a presença de todos vocês. Eu acho que foi muito bom conseguirmos dar uma visão geral. E muito obrigado por terem aceitado o convite e passar aqui esse tempo.